E aí, gurizadinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando. Vamos aqui para mais uma impressionante e maravilhosa aula de filosofia, onde a gente vai falar sobre a arte dos olhares. Na aula anterior, nós falamos sobre sonhos, né? E eu trouxe dois artistas que dialogam sobre os sonhos, né? Um deles, o Van Gogh, né, que é um pintor, e o outro, Akira Kurosawa, que é um cineasta que fez um filme onde tinha um trecho onde ele entrava dentro das obras de arte. Você se lembra? Então, hoje a gente vai falar de mais um artista. E a gente vai pensar um pouco como é que funciona isso do artista fazer uma obra de arte. E o que significa uma obra de arte, né? Então, a arte é uma maneira de expressar o que vemos. Ou seja, o artista, ele vê uma paisagem e quer pintar. Mas como que ele vê essa paisagem, né? Será que ele só quer representar, como numa fotografia, aquela paisagem? Muitas vezes não. Às vezes o artista quer trazer elementos do seu universo interior também para a imagem. Então, quando eu digo que a arte é uma maneira de expressar o que vemos, é tanto do ponto de vista exterior, ou seja, aquilo que está para fora da janela, e também do ponto de vista interior. Lembra que a gente trabalhou isso? Ou seja, aquilo que está para dentro da janela, ou seja, janelas que se abrem para dentro e mostram nossos pensamentos, nossas emoções, nossas memórias, tá? E um artista que a gente vai trabalhar hoje é esse Marc Chagall, tá? Ele é russo e morou muito tempo em Paris, né? Nasceu em 1887 e morreu em 1985, tá? Reparem bem, ele está pintando e ele tem uma história. Por que eu escolhi ele? Na apostila, bem no começo desse capítulo, vocês podem olhar lá, a gente vai ter essa imagem aqui, tá? O que é essa imagem aqui? Se chama Paris pela janela, tá? Ele está observando Paris. Agora prestem atenção, é realmente a Paris real, né? Realista, que ele vê pela janela? Não. Você vê que tem um homem aqui em cima que está voando, a gente vai ter um gato com rosto humano, a gente vai ter aqui uma pessoa com dois rostos, né? Duas caras. Aqui a gente tem um casal deitado, a gente vê a posição da Torre Eiffel, que é a torre mais famosa de Paris, no meio dos prédios, fora de lugar. E tem outros elementos. Aqui a gente tem um trem que está de cabeça para baixo. Mas o que ele está representando aí, professor? Ele está representando mesmo a Paris que aparece pela janela? Não, ele está representando a Paris que aparece pela janela dele, mas com elementos do mundo interior dele, ou seja, ele está interpretando a visão que ele tem de Paris pela janela, tá? Vamos tentar entender como é que funciona isso. Aqui nós temos outra pintura, tá? A gente tem um homem sobrevoando a cidade e ele está com uma mulher. Quem será esse homem? Quem será essa mulher? Como é que a gente pode saber disso? E o que ele quer dizer com esse homem e essa mulher sobrevoando uma cidade? Vamos tentar descobrir quem é o homem? Se a gente voltar aqui, a gente percebe, tá? Olha o rosto do Marc Chagall. Se a gente for lá, a gente percebe uma semelhança. Então a gente pode dizer que é um autorretrato, ou seja, é o próprio Marc Chagall que está se pintando, né? E quem é essa mulher? Como a gente pode saber quem é essa mulher? Bom, eita, apareceu de novo, olha. Ele e essa mulher, e eles estão casando, então significa que aquela mulher é essa mesma mulher e que ela é a esposa dele, certo? E aqui tem outros elementos também que não são fáceis de entender. Tem um sol, tem uma pessoa voando, aqui a gente tem um instrumento, que parte do instrumento é uma cabra, ali em cima a gente tem um menino que está lendo alguma coisa, tá? Aqui a gente tem um anjo de cabeça para baixo. Tem uma galinha, né? Aqui na galinha tem um outro músico tocando. Aqui tem uma mão do anjo, ó, segurando um candelabro de cabeça para baixo. Aqui a gente vai ter também, ó, umas pessoas, né? Aqui é um lugar, né? Uma casinha que eles fazem para casamento, geralmente. E aqui o pessoal está casando, ó. É como se casou aqui primeiro e que eles estivessem indo para a lua de mel. Pode ser isso, né? E aqui a gente vai ter a sombra da Torre Eiffel, né? O que significa todos esses elementos e como que a gente pode interpretá-los? Esse é o tema da aula.
Tá? Aqui a gente vai ter outra tela, tá? Chamada Os Noivos e os Três Músicos, então a gente tem alguma coisa em comum nas telas. Sempre tem, né? Tem muitas telas dele que tem esse casal, que é ele e a mulher, e tem muitos músicos, né? E essa daqui já é mais noturna, né? A gente vai ter um animal aqui estranhamente, um homem solitário, é uma paisagem já noturna. Bom, professor, como é que eu posso entender essas coisas, essa pintura tão esquisita? Da seguinte forma, tá? Interpretando, conhecendo um pouco da história dele. Ó, ali eu escrevi dissertação porque eu encontrei uma dissertação, né, de mestrado, ou seja, o que é o mestrado? Segunda fase da formação superior, você faz um curso superior, uma graduação, e depois faz um mestrado, que é escrever um trabalho sobre algum tema. Eu encontrei uma dissertação só sobre esse quadro aqui, ó. A pessoa escreveu várias páginas, mais de 100 páginas, só interpretando esse trabalho, para vocês verem como tem elementos ou possibilidades de interpretar. Então, por mais que você não esteja entendendo a obra, saiba que é possível encontrar vários elementos e interpretar essa obra de várias maneiras, tá? Então a gente vai aqui tentar entender como é que a gente vai conseguir interpretar a obra, tá? Um dos caminhos é entender a vida do Marc Chagall. Por quê? Lembra que eu falei sobre o universo interior? Para a gente entender o que ele quis dizer do universo interior dele, a gente precisa saber um pouco da vida dele, tá? Porque o que é o universo interior? A imaginação dele, a memória dele, tá? Todas as coisas afetivas, né, que ele teve ao longo da vida são importantes na hora de produzir as suas telas, ou seja, os seus sonhos, tá? Ele é considerado o pintor dos sonhos, porque ele, parece sonho mesmo, né, tudo meio borrado. Então vamos lá. O pai dele teve 9 filhos, né? Ele foi um desses 9 filhos. A gente vai ter aqui um trechinho de um livro que ele escreveu sobre ele, que é uma autobiografia, tá? E aí aqui, o primeiro texto, ele vai dizer que o pai dele tinha a mão muito calejada e que ele olhava para aquelas mãos e ficava pensando no futuro dele. E ele não queria, né, ter as mãos calejadas, porque ele achava as mãos dele muito finas, muito pequenas. Ele acha que ele não ia dar conta do trabalho pesado que o pai dele fazia. E aí ele escreveu aqui: teria que encontrar uma profissão diferente, uma ocupação que não me obrigasse a abandonar o céu e as estrelas e que me permitisse encontrar a finalidade da minha própria vida. Sim, isso era precisamente o que eu procurava. Todavia, na minha terra natal, ainda nunca ninguém antes de mim tinha pronunciado as palavras arte, artista. O que é isso de um artista? Perguntava eu, né? Então, ele queria sair, mas ele não sabia como. E ele nunca nem tinha ouvido falar da palavra arte. Ele era judeu, tá? Vivia numa cidadezinha no interior da Rússia e a família dele era bastante conservadora. Geralmente, famílias conservadoras judias não deixam os filhos estudar fora de uma escola judaica que vai ensinar, né, a religião, né? Mas ele foi autorizado, porque o pai queria um futuro melhor e ele foi estudar numa escola normal na Rússia. Isso abriu os horizontes dele porque ele aprendeu coisas que a comunidade dele não tinha lhe ensinado. E aí ele dedicou-se à arte, né? Ele terminou o ensino básico, depois ele foi para a capital estudar arte, né? E dedicou-se à arte completamente, tá? Até que ele foi para Paris. E aí ele dedicou-se à arte de corpo e alma, percorreu galerias, ou seja, ele foi aprender sobre arte. Ele não tirou só da cabeça dele o desejo de pintar, ele foi aprender a usar tinta, ele foi olhar outros artistas, entender o que os outros artistas estavam fazendo para tentar encontrar o lugar dele no mundo, ou seja, o modo próprio dele de fazer arte. E aí ele saiu da Rússia e foi morar em Paris. A Rússia, aquele lugar onde ele morava, foi junto com ele, porque é assim que funciona na nossa vida, tá? A nossa terra natal nos acompanha, aquilo que acontece na nossa primeira infância nos acompanha pelo resto da vida e ela nos ajuda a elaborar as coisas que a gente vai fazer no futuro. Então todo artista ele vai ter elementos da religião, de quando ele era criança, da cidadezinha. E vocês viram lá atrás, ó, Paris é muito importante, a Torre Eiffel é muito importante para ele, ela aparece em várias obras. Esse carneiro aqui, ele tem a ver com sacrifício, tá? A religião judaica trabalha muito com a ideia do cordeiro, né? Do sacrifício, e aí a representação disso, por exemplo. E a gente só vai encontrar
entender o que significa essa representação, porque sabe que a herança dele é judaica. Aqui a gente vai ter, por exemplo, uma tela mais triste, porque ele passou pelas duas guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E esses acontecimentos, elas interferem também no modo como ele interpreta o mundo. Então, muitas vezes, nem sempre as obras são alegres. Algumas vezes ele traz alguns elementos de tristeza, porque ele viu muita tristeza durante as guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Aqui, por exemplo, no começo da Segunda Guerra, ele começou a ser perseguido por ser judeu, lembra? Não sei se vocês já ouviram falar, mas na Segunda Guerra, os alemães, os italianos perseguiram muito quem era judeu, chegou a prender, né? E aí ele começou a ser perseguido. E essa tela aqui, por exemplo, representa essa perseguição. Aqui a gente tem um Jesus Cristo, ou seja, o cristianismo é diferente do judaísmo, tá? E aí aqui nós temos os judeus errantes, ó, eles estão fugindo da cruz, porque os cristãos, né, as pessoas que se dizem cristãs, estão perseguindo os judeus. E aí ele está fugindo, tá? E aqui Jesus, ele está com uma roupa judia, isso aqui é uma vestimenta judia, e acima da cabeça dele está escrito Rei dos Judeus. O que ele está tentando interpretar por via dos símbolos e do desenho, é o que ele está sentindo nessa relação da perseguição, tá? Essa obra aqui foi basicamente nesse período, bem no começo da Segunda Guerra, quando ele sentiu essa perseguição. E aqui ele viu a destruição da guerra, isso aqui já é chamar a contestação, quando ele viu cidades arrasadas na França pela guerra, quando os alemães invadiram a França, tá? E aí ele pintou esse quadro, a gente vai ver cores muito fortes, tem uma pessoa deitada ali, a gente vai ter aqui elementos religiosos, ó. Esses dois elementos representam o cristianismo e também o judaísmo. A gente vai ter esse elemento aqui. Então, como é que a gente sabe de tudo isso, né? O que significa cada um desses elementos? Porque a gente estudou a vida dele, estudou mais ou menos o processo de aprendizado dele, né? As experiências de vida dele e os temas que eram importantes para ele. Então, a gente consegue interpretar um pouco as telas ou aquilo que ele quer expressar do seu universo interior e também daquilo que ele vê do mundo, certo? Bom, gente, a gente vai ter aqui que a história da arte e a vida do artista como indivíduo, né, elas seguem a mesma lei da vida e da reação, né, a da reação, que busca equilíbrio na vida estética, mas o que é impossível, pois a estética é permanentemente instável. Então, a gente vai ter a vida dele, o processo artístico dele são instáveis e são cotidianos e são muito parecidos com a vida. À medida que ele vai aprendendo coisas, ele vai pintando coisas novas, tristezas, alegrias, essas experiências todas são fundamentais para ele elaborar a sua arte, tá? Então, veja bem, eu vou mandar para vocês um trabalhinho, tá? Vocês vão fazer a interpretação de uma obra de arte, de um artista, tá? Vai estar tudo explicado no campo atividades, beleza? E aí eu vou mandar um videozinho explicando como é que vocês vão colocar isso na plataforma, tudo bem? Muito obrigado, tá? Vou deixar esse videozinho lá para vocês verem completamente, com todas as obras dele passando, que é bem bonito, tá bom? Mas por hoje é só, até a próxima aula, se cuidem e estudem.